Olá, o meu nome é Filipa e sou coach e trabalho maioritariamente na área de negócios, especificamente negócios online. E hoje gostava de partilhar convosco um bocadinho da minha história e da visão que eu tenho sobre os negócios, o mundo dos negócios, principalmente para trabalhadores independentes e marcas pessoais, que é o tipo de negócios que eu gosto de trabalhar, e porque tenho uma visão um bocadinho diferente daquela que pode ser a da maioria das pessoas e, portanto, acho que poderá ser interessante de partilhar com esta comunidade. Então, eu sou coach neste momento há cerca de 1 ano e meio e o meu percurso dentro deste mundo tem sido interessante e tem levado algumas voltas naturais de quem ao início ainda não sabe muito bem o que é que está a fazer. Eu lembro perfeitamente que a primeira vez que eu achei que poderia vir a ser coach, a minha ideia era enverdar pelo mundo do health coaching, porque o meu background é na área das ciências e eu trabalhava como cientista de desenvolvimento farmacêutico e o mundo da saúde, a área da saúde sempre foi muito importante para mim e sempre fui uma apaixonada pela nutrição e pelos estilos de vida saudáveis e, portanto, via-me a enverdar por esse caminho. O que acabou por acontecer foi, comecei por fazer uma certificação internacional em coaching e com a ideia de um dia mais tarde então fazer uma certificação em health coaching. No entanto, eu já tinha começado o meu próprio negócio e ele era na área do marketing digital, trabalhava como freelancer e a verdade é que esse negócio não correu muito bem. Nem eu me sentia muito ligada àquilo que estava a fazer, nem os resultados foram assim nada de por aí além e, portanto, eu rapidamente percebi que ia ter de fazer um desvio àquele que eu tinha visto inicialmente como sendo o meu caminho. Então, assim que terminei a minha primeira certificação de coaching, decidi incorporar o que eu tinha aprendido na área do marketing digital e da criação de marcas com o mundo do coaching e começar o meu negócio como business e brand coach. Na altura, aquilo ainda era, para mim, na visão que eu tinha das coisas, ainda era um primeiro passo dentro do mundo do coaching, mas sempre com a ideia de seguir para uma outra área mais holística e mais no mundo da saúde. O que acabou por acontecer foi que eu fui enfrentando uma série de desafios, como todas as pessoas que iniciam o seu próprio negócio acabam por ter de enfrentar, e fui aprendendo muitas coisas pelo caminho. Uma das lições mais importantes que eu aprendi foi aquela que acabou por redefinir o meu negócio e o caminho que eu acabei por seguir. E foi que, no fundo, aquilo que tem mais impacto nos resultados de um negócio é o desenvolvimento espiritual. Quando eu percebi isto, a primeira coisa que eu pensei foi: ok, então tenho de me virar para o mundo do coaching espiritual. Se aquilo que faz realmente a diferença é o desenvolvimento espiritual, então não faz sentido trabalhar outra coisa que não seja o desenvolvimento espiritual. Então eu comecei a redirecionar o meu negócio mais nesse caminho, com alguns trabalhos mais no campo do autoconhecimento, do amor próprio e do desenvolvimento espiritual. Acabou por acontecer uma coisa muito curiosa, que foi que, apesar de eu ter perfeita consciência já nessa altura que o que realmente faz a diferença é o desenvolvimento espiritual, ao trabalhar com clientes essa parte isoladamente, algo não fez o clique para mim, especificamente. Parecia que alguma coisa estava a faltar para mim. E eu acabei por perceber porquê, acabei por perceber exatamente porquê. O mundo dos negócios é muito fácil para mim, eu tenho uma mente muito analítica e como antiga cientista, não é? Isto é natural para mim, eu sou muito analítica, muito lógica e muito racional, tendencialmente. Então o mundo dos negócios vem muito naturalmente. E apesar de eu perceber que o desenvolvimento espiritual é a chave, era-me difícil deixar esse mundo tangível dos resultados efetivos de um negócio. Então, quando eu percebi que não fazia sentido para mim especificamente trabalhar a área espiritual isoladamente, eu acabei por ir buscar uma coisa que eu já sabia sobre mim e que é aquilo que me diferencia de muitas outras pessoas. Aquilo que eu acredito que me diferencia são estas dualidades. E apesar de eu ter uma mente muito analítica, eu também sou bastante intuitiva. Apesar de eu ter um talento natural para a estratégia, eu também sei a importância do desenvolvimento espiritual. E então são estas dualidades que me tornam diferente enquanto profissional e enquanto pessoa. Obviamente é isto também que eu ajudo os meus clientes a perceberem e é esta a visão que eu tenho hoje dos negócios. E a forma como eu trabalho o mundo dos negócios e como eu ajudo outras pessoas a trabalharem o mundo dos negócios é exatamente trabalhando estes dois lados em paralelo. O lado da estratégia e o lado da espiritualidade.
E como é que isto se processa? De forma muito simples. Por um lado temos a estratégia, e a estratégia tem a ver com duas grandes componentes. A primeira é o modelo de negócios, e eu trabalho especificamente com negócios online. Isto porque um dos valores mais importantes para mim é a liberdade. Eu tenho perfeita noção que o modelo de negócios que dá mais liberdade para eu trabalhar de onde eu quiser, em qualquer lugar do mundo e gerir o meu próprio horário e gerir basicamente tudo aquilo que eu queira fazer é este modelo de negócios online, que tem muito que se lhe diga e que tem uma forte componente de estratégia por trás, que é o que me dá vida também e que me dá tanto gosto por este trabalho. A parte de estratégia é constituída também pela parte da comunicação, da mensagem e do storytelling. Esta parte tem de ser muito bem trabalhada. Sem uma mensagem bem estruturada à volta daquilo que queremos transmitir e à volta do impacto que queremos ter no mundo, é muito mais complicado chegar às pessoas. E o storytelling aqui é chave. É a chave que faz toda a diferença. Porque o ser humano evoluiu para ser impactado por histórias. Nenhum de nós fica indiferente a uma história. Por isso, as histórias devem ser bem contadas, com uma estrutura específica, e incorporar componentes do storytelling na nossa comunicação faz realmente toda a diferença nos nossos resultados. Portanto, do lado da estratégia, trabalho o modelo de negócios online e a parte da mensagem e do storytelling e como é que todo o negócio e todas as ofertas e a mensagem de cada pessoa é transmitida. Por outro lado, temos então o lado mais espiritual, o lado do alinhamento. E este lado do alinhamento vai já de encontro à história que eu descrevi em relação à minha própria jornada. E toda esta minha jornada me trouxe a um ponto de alinhamento. E foi através de experimentar coisas diferentes que eu fui percebendo isto. Então esta parte do alinhamento tem também duas componentes diferentes. A primeira é o alinhamento do meu negócio comigo, com a pessoa que eu sou e com aquilo que faz sentido para mim. Tanto em termos de tipo de trabalho, como de quais é que são as minhas forças e os meus talentos e onde é que eu me sinto a vibrar, quais é que são as minhas paixões. Então, para mim, por exemplo, conforme eu descrevi na minha história, apesar de eu gostar de fazer um trabalho espiritual, apesar de eu achar que essa é mesmo a chave essencial e que faz toda a diferença nos nossos resultados, para mim, por causa do tipo de pessoa que eu sou e daquilo que me faz vibrar, faz sentido trabalhar esse lado associado ao mundo dos negócios. É este tipo de coisas que eu me refiro quando falo de alinharmos o nosso negócio connosco, com aquilo que faz sentido para nós. Obviamente isto exige um grande trabalho de self-awareness e de intuição para em cada momento podermos efetivamente sentir isto está alinhado comigo ou isto não está alinhado comigo. E existe também um trabalho muito importante em relação ao músculo de aceitar quando as coisas não correm bem. Porque sempre que algo não corre bem, não significa que eu falhei, não significa que eu fiz alguma coisa de errado. Significa, muito simplesmente, que aquele não era um caminho alinhado para mim, ou que está ali a faltar uma peça qualquer. Este trabalho também é muito importante e a primeira parte do alinhamento é esta, de alinhar o meu negócio comigo, com a pessoa que eu sou e com aquilo que faz sentido para mim, que vai ser sempre único em relação a qualquer outra pessoa à face da Terra. E depois o outro lado do alinhamento é o inverso, é o alinhamento meu com aquilo que eu quero. E este alinhamento de quem eu sou e que tipo de pessoa que eu estou a ser com aquilo que eu quero, com os resultados que eu quero atingir e com os objetivos que eu quero concretizar, pode acontecer, ou tem de acontecer, melhor dizendo, a 3 níveis. A um nível físico, portanto, o que é que eu faço, quais são os passos que eu dou, qual é o meu plano de ação para concretizar os meus objetivos, mas este é apenas um dos níveis. E quando ficamos só por este nível do físico, da ação e dos planos de ação e dos passos que temos de dar, fica a faltar os outros 2 lados. E os outros 2 lados são um alinhamento mental, daquilo que eu penso e daquilo em que eu acredito, com aquilo que eu quero efetivamente concretizar na minha vida e no meu negócio. Portanto, um trabalho aqui de pensamentos que sejam potenciadores para os meus resultados e não limitadores. E, obviamente, também o nível espiritual também. O meu alinhamento espiritual com aquilo que eu quero alcançar. De que forma é que aquilo que eu quero alcançar está alinhado com o meu propósito, com o meu Dharma e de que forma é que eu estou a alinhar a minha energia e a minha vibração com aquilo que eu quero vir a alcançar na minha vida, no meu negócio, em tudo isto. E isto é um trabalho que tem muito que se lhe diga, há muitas componentes e eu não sou capaz de trabalhar nem no meu negócio nem com as minhas clientes
o lado da estratégia isoladamente, porque eu sei que sem o outro lado, sem o lado do alinhamento físico, mental, espiritual, nada vai funcionar e nada vai resultar. Eu tenho uma mensagem muito importante que tento passar a todas as pessoas que me acompanham e que gostava de deixar aqui também, que é isto de construir um negócio próprio não precisa de ser difícil. Eu vejo esta mensagem a ser passada muitas vezes. Ter um negócio próprio é muito difícil, dá muito trabalho, e isto são coisas distintas. Na minha opinião, difícil é só uma interpretação. E apesar de haverem desafios e apesar de nem sempre as coisas correrem como nós queremos, isso não significa necessariamente que seja difícil. Portanto, eu gosto de olhar para este mundo dos negócios com leveza e com descontração e sempre com um detachment, um descomprometimento com os resultados. Queria deixar aqui também esta mensagem, não precisa de ser difícil, pode ser leve e descontraído e divertido até. Era esta a mensagem que eu tinha para deixar. Eu gostava então de vos agradecer por estarem desse lado e espero que a mensagem tenha sido interessante para vocês, e se tiverem alguma questão e quiserem aprender mais sobre aquilo que eu faço, podem sempre entrar em contacto comigo através do meu Instagram ou acompanhar o meu canal, onde eu publico vídeos todas as semanas com mais dicas e mensagens sobre negócios e desenvolvimento pessoal e espiritual. Obrigada!